Oi gente, tudo bem? Eu realmente espero que sim. E para hoje eu trouxe uma coisa um pouquinho diferente, que é um vídeo mostrando 100% a ilustração digital e como eu faço. E dessa vez eu resolvi trazer o Harry, porque no momento eu estou em São Paulo para assistir o show dele e eu não tô nem acreditando. Eu gosto muito. Eu acho que é justamente por nostalgia de infância, porque eu amava One Direction, mas enfim. O objetivo desse vídeo é mais a parte de pintura digital, então eu não foquei tanto na parte de ilustração, então eu resolvi pegar a foto dele e fazer uns meus traços em cima para conseguir marcar, para entender. O que é muito bacana na ilustração digital é porque você começa a ter noção das coisas, então com uma referência para você fazer no papel, é interessante você fazer digital primeiro, que você consegue ver certinho a distância entre a sobrancelha e os olhos, entre o nariz e a boca, porque isso é que mostra a pessoa e que faz com que você reconheça ela no desenho. É justamente você saber exatamente quais são os espaços do rosto dela. Então, na ilustração digital isso fica muito claro e facilita também o processo de identificação e como que funciona. E aí eu vou mostrando para vocês aos pouquinhos como é que eu fui fazendo todo isso. Outra coisa interessante da ilustração digital é por mais que você tente passar um traço por cima de qualquer coisa, ele não vai ficar. Então, ele vai ficar um pouquinho com o seu jeito, com a sua forma. E como vocês podem ver, tem muitos lugares aí em que eu não fiz exatamente em cima, porque é o meu jeito, é o meu traço, é a forma que eu estou vendo no momento. Então, tem tudo isso. Eu quis pegar só a base, para depois eu fazer as coisas do meu jeito. Então, eu vou mostrar rapidinho como eu fiz a base e eu já volto para dizer como foi que eu tive a ideia de fazer a parte da pintura. Watermelon sugar high, tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds like a song. I want more berries and that summer feeling, so wonderful and warm. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds like a song. I want more berries and that summer feeling, so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Ilustração feita, agora vai para a parte da pintura, que é com certeza a parte que eu estava mais ansiosa, porque eu realmente escolhi fazer tudo cor-de-rosa, porque ele me passa essa vibe cor-de-rosa. Então, eu resolvi trazer isso, e também porque o nome da Love on Tour já fala um pouco sobre amor, esse tipo de coisa. Normalmente, para mim, é voltado ou por vermelho ou por rosa, mas eu acho que o rosa é uma cor mais delicada e que dá para brincar mais. O vermelho podia ter ficado muito pesado, então acho que rosa foi a escolha ideal para esse processo. Para colorir existe mais de uma forma, você pode inclusive usar o balde de tinta, porém uma coisa interessante para deixar avisado é que se você usar o balde de tinta é muito importante que todas as linhas estejam fechadas, senão ele vai vazar para fora. Então assim, como eu resolvi deixar a linha vazada porque é do jeito que eu gosto, no estilo de desenho que eu gosto de fazer,
eu resolvi não usar, e também porque eu gosto muito do processo. Então, pintar parte por parte, pra mim, é uma delícia, não é um sacrifício. Eu gosto muito, é a parte relaxante e tal, é a parte que você não precisa se preocupar com tanto detalhe, porque na hora de fazer o desenho em si, realmente tem que prestar atenção em cada detalhe. Mas a hora de pintar, pra mim, é a parte de relaxar, então resolvi curtir um pouco fazendo do meu jeitinho. Como eu já tinha escolhido uma cor para base, eu resolvi usar essa mesma cor para criar uma paleta de cores. Exatamente, porque dessa forma eu conseguiria me orientar exatamente do jeitinho que eu precisava e não ia usar uma cor muito fora da realidade. E também teria uma cor de apoio ali, caso eu precisasse voltar para fazer um detalhe ou outro. Inclusive, é muito bom você ter essa paleta antes, principalmente quando você vai fazer algo de tom sobre tom, da mesma cor, ou se você quiser criar antes, tipo, só vou usar esses tons no desenho, porque fica mais fácil, você já deixa tudo salvo ali no canto, então é mais tranquilo. Para as tatuagens dele, porque ele tem muita tatuagem, eu acabei não fazendo uma ou outra no desenho, porque não ia acabar ficando tão bacana, mas ele tem muita tatuagem. E eu resolvi, ao invés de fazer ela super detalhada, até porque na imagem de referência não dava pra ver, porque a qualidade era muito baixa, eu resolvi deixar ela mais escura mesmo, pra deixar pelo menos marcado onde que tem, se é um escrito, se é um desenho. E essa é a imagem que eu tava usando de referência desde o começo. Inclusive, eu não fiz os corações, porque eu quis fazer os corações do meu jeito, com a minha mão, da forma que eu queria, pra ficar melhor, pra dar a carinha que eu precisava pro desenho. E já tendo as cores de apoio, fica muito mais fácil para você começar a fazer os detalhes. Então, daquele tom mais escuro foi o tom que eu usei para fazer a parte da sobrancelha e também para fazer a pupila do olho, além das tatuagens. E aí fui clareando aos poucos a parte de sombreamento de pele. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês como foi que eu fiz, como foi que eu pensei. Eu usei a foto levemente de referência, eu quis fazer do meu jeito também, do meu ponto de vista e como eu achei que ia ficar legal. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Não sei se vocês têm o costume de usar o Photoshop, mas eu particularmente gosto bastante porque você consegue separar tudo em camadas. Tem como desenhar no Illustrator também, porém o arquivo fica mais pesado. A parte boa é que no Illustrator, se você fizer, ele pode ser dimensionado absolutamente de qualquer tamanho, e isso é perfeito. Mas como eu quis fazer num tamanho A4, eu resolvi fazer no Photoshop mesmo, e também porque o arquivo fica menor e não pesa tanto no seu computador e nem o resultado final dele. E também no Photoshop, no Illustrator também dá pra fazer isso, mas o Photoshop ele é mais propício para essas coisas. Você vai criando camadas, então não faça um desenho inteiro na mesma camada, porque se der alguma coisa errada, se você for apagar, não vai ter como. Se você fizer, tipo, uma camada para base, uma camada para tatuagens, igual eu fiz ali no canto, como dá pra vocês verem, uma camada para cada coisinha, fica muito mais fácil, porque se você não gostar e você apagar, só vai apagar o que tá naquela coisa, não vai atingir as outras. Ou se você definitivamente não gostar, é só você excluir e fazer de novo, porque ele exclui absolutamente tudo que você fez por cima. E é muito mais fácil, não tem aquela coisa tipo, meu Deus, estraguei o desenho, vou ter que fazer tudo de novo. Não, não vai ter preocupação nenhuma com isso, então é muito importante. Taste water.
taste your watermelon sugar high. I just wanna taste your, I just wanna taste your watermelon sugar high. Para a parte de sombreado, eu resolvi usar um tom um pouquinho mais escuro dele. Então, assim, para ficar mais fácil de vocês entenderem como é que funciona, cada parte do nosso corpo, dependendo da iluminação, faz uma sombra diferente. Então, assim, no desenho você pode usar ou uma imagem de referência, ou você tem que tentar imaginar, o que é um pouco mais complexo, é mais difícil. Eu mesmo desenhando, fazendo as coisinhas, ainda tenho uma dificuldade ou outra, mas você pode ir fazendo aos poucos e acrescentando. Então, para esse desenho, eu resolvi usar uma tonalidade um pouco mais escura. E aí, conforme eu fui fazendo e fui vendo onde era necessário, e também vendo o desenho de referência, eu fui escurecendo mais ainda alguns pontos. E claro, usando aquela paleta que eu montei desde o começo. Mas é interessante que, conforme você vai colocando as sombras e a iluminação no desenho também, caso você queira colocar, dá uma outra vida pro desenho, deixa ele mais interessante de ser visto, inclusive deixa ele um pouco mais realista, dá um pouco mais de movimento, e é muito interessante. Eu acho que é isso que deixa o desenho comunicativo, sabe? Deixa ele legal, deixa ele de uma forma interagir com você, porque não fica aquela coisa chapada no papel que estava desde o começo, antes de ter toda essa parte de sombreamento. Como vocês podem ver na foto de referência, por ele estar no palco, tem bastante sombra no rosto. Eu não quis fazer muita sombra forte no rosto, igual tá na foto, justamente para não escurecer muito o desenho, porque eu queria que ficasse uma coisa leve, alegre, que é mais ou menos a imagem que eu tenho dele. E eu quis trazer isso pro desenho também, porque é uma coisa que eu gosto, e é uma imagem, uma sensação que eu gostaria de passar com esse desenho também.
Love Tour 2022, que é o que tá agora. Tudo 100% na mesma paleta de cores. Também coloquei um sombreado e esse foi o resultado. Eu realmente espero que vocês gostem, não vou deixar de assinar e vocês nunca deixem de assinar a obra de vocês, hein? E esse é o resultado, espero que vocês tenham gostado. Até um próximo vídeo. Tchau!